Hoje eu venho responder a todas as vossas questões sobre a nossa viagem a Nova Iorque. Já tenho 2 vlogs aqui no canal sobre a nossa viagem a Nova Iorque e também tenho destaques muito completos com várias informações como preço, nosso roteiro, etc. Portanto, sigam-me também pelo Instagram e consumam todo o conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente para vocês. Mas como eu sei que surgem sempre mais dúvidas, eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram para vocês colocarem algumas dúvidas e curiosidades e, portanto, já selecionei aquelas que vocês enviaram em maior quantidade e vou responder a tudo e vou já começar com este vídeo porque eu já sei que vai ficar bem comprido. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quantos dias foram? Recomendas quantos dias para visitar? Dias completos de estarmos a acordar na cidade, tivemos 6, depois mais o dia da chegada e o dia da volta. E nós chegámos à hora do almoço e depois fomos embora ao final do dia, portanto tivemos mais 2 meios dias para ver a cidade. Portanto, no total tivemos 7 dias para explorar. Quanto aos dias que eu recomendo para visitar, eu acho que não há assim um número de dias certo, porque é uma cidade muito rica em que vocês tanto podem ficar 5 dias como podem ficar 30. Então é uma cidade que, se vocês tiverem tempo, vão com o tempo que tiverem, porque vai sempre valer a pena. Para verem aqueles pontos turísticos principais, assim, numa primeira visita, eu diria que 5 dias é o ideal. Menos que isso, ou vão fazer tudo muito a correr, ou vão acabar por deixar alguma coisa por ver. E quando se vê tudo muito a correr também não se aproveita, então eu diria que 5 dias, pelo menos, é o ideal para ver assim todos os pontos turísticos principais. Foram por agência? Não, nós não fomos por agência, marcámos tudo sozinhos. Na verdade, até foi o Miguel que marcou tudo sozinho, porque neste caso foi um presente dele para mim, então quando eu recebi a viagem já estava tudo marcado, mas foi super simples, portanto não justificava ir por agência. Em termos de burocracia, passaportes, autorização, etc., o que é necessário? Obviamente vocês têm que ter o vosso passaporte atualizado, porque é o documento que vos vai permitir viajar para fora da União Europeia, e têm também de preencher o visto ESTA, que é o visto que vos dá acesso à entrada nos Estados Unidos, e este visto preenche-se online e o meu conselho é que o façam com alguma antecedência, assim umas 3 semanas a um mês, porque basicamente vocês vão fazer um pedido para entrar no país e a resposta a esse pedido demora alguns dias. Imaginem que vocês preenchem alguma coisa mal ou assim, depois pode vir rejeitado e vocês têm que submeter novamente, depois pode ficar ali um bocadinho em cima da viagem, portanto o meu conselho é que façam com alguma antecedência, até porque este visto, tem a duração de 2 anos, portanto vocês estão à vontade para preencher assim com antecedência. Em que hotel ficaram hospedados? Estas devem ter sido as perguntas que eu mais recebi, eu até ia referir nos vlogs e acabei por me esquecer depois no final de dizer em que hotel é que nós ficámos, mas eu super recomendo, gostei muito. Nós ficámos no Marriott da Penn Station e é uma localização ótima porque nós estamos perto de tudo e para além de estarmos perto de tudo, a pé estamos perto do metro, o que facilita imenso para deslocações assim para locais mais longe. Então sim, eu super recomendo e o nosso hotel tinha pequeno almoço incluído, o quarto era super confortável, o hotel era muito central, então sim, eu super recomendo e gosto muito da cadeia Marriott, então também foi uma segurança quando nós marcámos, porque já ouvimos falar muito mal da hotelaria em Nova Iorque especificamente, tipo quartos minúsculos, sem muitas condições, nada confortáveis e portanto nós queríamos ter alguma garantia, no caso o Miguel queria ter alguma garantia e nós temos muito boa impressão da cadeia Marriott, então acabámos por escolher um hotel dessa cadeia hoteleira e super cumpriu com as nossas expectativas. Como se movimentaram na cidade? Sempre a pé, dá para ir a todo lado? Eu vou aproveitar esta pergunta para introduzir aqui como é que nós fizemos também a deslocação do aeroporto para Manhattan, porque também foi uma questão que me colocaram, e então do aeroporto para Manhattan nós viemos de táxi e essa deslocação custou à volta dos $100, porque eles dizem-vos que é tipo 60 a 80, qualquer coisa assim, dão-vos ali um intervalo de valores. No entanto, depois vocês têm a taxa, depois vocês têm a tip, então ficou quase a $100. Nós na volta acabámos por descobrir que tínhamos um comboio mesmo à porta do hotel para o aeroporto e a viagem total custava tipo $16, estão a perceber? Então é assim, nós para voltámos de comboio e foi super prático, não apanhámos trânsito, foi mesmo rápido, nós fomos com mega antecedência para o aeroporto sem necessidade absolutamente nenhuma, porque foi mesmo muito, muito rápido. Demorámos muito mais a fazer a viagem de táxi porque o trânsito em Nova Iorque é de louco, especialmente ali para entrar na ilha de Manhattan, então eu super recomendo que se vocês ficarem assim numa zona central que venham de comboio, porque é mais prático. E é mais barato. Relativamente a movimentarmos na cidade, como o nosso hotel era numa localização muito central, nós saíamos do hotel e fazíamos tudo a pé. No entanto, para voltar às vezes vinhamos ou de metro ou de Uber, porque assim andávamos tipo 20 km, depois para voltar estávamos a 20 km do hotel. Portanto, já não dava para voltar a andar. Foi mais nesse sentido que utilizámos alguns meios de transporte. No entanto, se a vossa localização for boa, vocês vão utilizar muito pouco meio de transporte porque conseguem fazer tudo a pé. Agora, outra questão que eu acho que suscita muita curiosidade. Maiores despesas associadas à cidade. Sem dúvida que a maior despesa eu acho que é o alojamento, porque se vocês estiverem num hotel com uma boa localização, minimamente confortável, com boas condições, vai ser mais dispendioso. Mas a vida em Manhattan é muito cara, então
É uma viagem cara, não vou mentir. Tinhas um budget, expectativa versus realidade. Do meu ponto de vista, eu nunca viajo com dinheiro contado, porque eu não sei o que é que pode acontecer, não sei se posso ter algum imprevisto em que precise de dinheiro. Então é assim, claro que nós tínhamos um budget que não queríamos ultrapassar, tínhamos ali um valor que achávamos que era o que íamos gastar, extrapolámos ali um bocadinho, porque depois quando nós lá estamos, apetece-nos fazer isso, não vamos não fazer, mas também assim, nada de extraordinário. Nós já fomos preparados assim para um cenário em que íamos gastar muito dinheiro. Portanto, relativamente à minha expectativa, eu achava já que ia ser muito caro. Eu acho que foi um bocadinho mais caro do que eu estava a contar, mas ainda assim eu já estava bem preparada para o pior. Só que ainda foi um bocadinho pior. Pagavam em dinheiro físico e iam converter mentalmente para ter noção dos valores. Relativamente à conversão, então honestamente, neste momento o dólar está muito próximo do valor do euro. Então nós mentalmente olhávamos, tipo, era 100 dólares, nós contávamos tipo com 100 euros. E até acabava por ser mais, porque assim, nós aqui em Portugal e também na Europa, eu acho, nós estamos, e em outros países que eu já viajei, nós estamos habituados a ver o valor final. Portanto, nós vamos a um restaurante e o preço é 50 dólares, a nossa comida custa 50 dólares. Falta a taxa, se calhar o equivalente ao nosso IVA, não sei muito bem, mas falta a taxa, que varia de estado ou de cidade para cidade, não tenho bem certeza, mas a taxa vai variando consoante a zona. E depois ainda tem que dar a tip. E em relação ao pagamento, nós utilizávamos quase sempre o cartão Revolut, só levantámos mesmo dinheiro uma vez, porque num dos restaurantes a que nós fomos não aceitavam pagamentos com cartão. E nós ficámos assim, ok. Então fomos levantar e depois usámos o dinheiro que sobrou para pagar assim algumas coisas. As regras geral em todo lado vocês conseguem fazer o pagamento com o cartão Revolut ou com o cartão de crédito. Os únicos cartões que não funcionam de todo são os cartões de débito, portanto não vão com o vosso cartão de débito que ele não vai funcionar. Tem mesmo de ser um cartão de crédito e o Revolut super funciona. Achas um destino ok para levar bebés e crianças? Nova Iorque é uma cidade muito intensa. E tem muitas pessoas e anda-se ali tudo um bocado aos encontrões, então não seria o meu estilo de viagem para fazer com crianças. E o estilo de viagem que nós também fizemos desta vez, nós não teríamos aproveitado da mesma maneira e não teríamos conseguido fazer o que fizemos se estivéssemos a viajar com crianças. Eu acho sinceramente que há destinos muito mais family friendly, no entanto, se vocês tiverem crianças, que não sejam impeditivos, porque tudo se adapta e tudo se consegue, e se vocês têm filhos e querem viajar e têm esta curiosidade de conhecer Nova Iorque, não deixem de o fazer, adaptem a viagem e se calhar vão mais dias, porque se calhar não conseguem ver tanta coisa num dia e ter ali um dia tão intenso, mas como eu disse, tudo se adapta, tudo se consegue. Se tivesses de escolher apenas um observatório, qual seria? Para quem não acompanhou os vlogs, nós batemos todos os observatórios, acho que batemos mesmo todos. Nós fomos ao Empire State Building, fomos ao Top of the Rock, fomos ao The Edge e fomos ao Summit One. E a verdade é que todos eles são muito giros e muito diferentes entre si. Nós gostámos de cada uma à sua maneira. Eu não consigo propriamente escolher um, no entanto consigo retirar um em termos de observatório. Em termos de observatório, se eu só contar mesmo com a parte da vista, eu talvez retirasse o Empire State Building, porque na parte da vista aquilo tem grades. Então, em termos de vista, eu acho que os outros ganham um pouco. No entanto, o Empire é um edifício muito emblemático, é o observatório mais antigo e também tem uma história super interessante e, portanto, eu não retiraria o Empire porque eu adorei a parte do museu e a parte da história, porque nos outros observatórios vocês simplesmente sobem. Se bem que no Summit também tem ali uma experiência assim meio imersiva, que é muito gira, mas no Empire vocês têm assim um museu em que conseguem ver a história, a construção, muitas curiosidades e é realmente muito, muito giro. Portanto, a nível do observatório em si, eu talvez retirasse o Empire, mas pela experiência toda eu não o consegui retirar porque eu adorei mesmo. E acho que é mesmo interessante. Eu nem sou pessoa de museus nem nada e posso-vos dizer que foi das coisas que eu mais gostei, então não consigo mesmo escolher uma, malta. Desculpem, se vocês conseguirem, vão a todos. Se não conseguirem ir a todos, vejam os meus vlogs, vejam os meus destaques, que eu tenho lá várias imagens de cada um e vocês assim também conseguem decidir qual é que se adapta melhor ao vosso gosto. Alguma vez sentiram perigo ou insegurança? De todo, eu acho que Manhattan é super seguro. Apesar de nós vermos todo o tipo de pessoas, há sempre muitas pessoas, há sempre muita coisa a acontecer. Então nós também nunca fomos assim por zonas sem ninguém nem nada, andámos sempre no meio de multidões e foi sempre super tranquilo. É mesmo uma cidade muito, muito segura, é uma cidade que tem tantas pessoas ao meio-dia como à meia-noite. É literalmente a cidade que nunca dorme, então nunca me senti insegura, sempre estive muito tranquila. E ainda ligado a esta questão, perguntam-me também se é seguro à noite e como eu disse, sim, é super seguro à noite porque há tantas pessoas à noite como há de manhã, então vão mesmo tranquilos. O que não podemos perder? Eu sinceramente acho que tudo o que eu fiz eu não gostaria de ter perdido, ou seja, foi tudo tão interessante que realmente eu acho que tudo o que eu fiz para mim é quase um essencial. No entanto, há assim uma coisa que vocês, de por onde der, têm de encaixar, que é Broadway. Malta, vale
cada cêntimo. Vocês não podem ir a Nova York e não ir à Broadway. Eu sei que há malta que fica louca com a NBA e também acho que para quem gosta é um espetáculo super giro, portanto, se não puderem ir a ambos, escolham aquele que mais se adapta ao vosso gosto. No entanto, eu fui à Broadway e amei. Eu se voltar a Nova York, aliás, quando voltar a Nova York eu vou outra vez. E hoje eu teria visto mais um espetáculo porque, sério, é espetacular. Aconselho muito. Tens algumas dicas que possas partilhar desta viagem? Sim, tenho várias, na verdade. Então, a minha primeira dica é comprar o City Pass, porque com o City Pass vocês conseguem aceder a atrações, museus, observatórios por um valor mais baixo do que o bilhete individual. Nós comprámos o City Pass de 3 atrações, que para nós era suficiente, e nós utilizámos apenas para os observatórios, mas se comprarem o de 5, vocês também conseguem ir, por exemplo, ao MoMA, que pronto, nós não quisemos ir. Conseguem também ir ao Museu do Memorial, que eu também gostava de ter ido, confesso, mas como o preço dos observatórios era mais alto, eu acabei por ir aos observatórios e pensei, se depois for ao museu, depois eu pago a entrada. Mas vejam que compensa mais para a vossa viagem. Nós comprámos o de 3 e super compensou. O Summit não está incluído no City Pass, então esse nós, por exemplo, pagámos à parte, mas todos os outros estavam, então compensou bastante. Agora uma dica para pouparem algum dinheirinho e que é muito giro, é comer nos parques. Malta, é das coisas que eu mais gostei de fazer. Vão grab and go, peguem uma comidinha tipo no Whole Foods, no Trader Joe's, etc. Peguem na comidinha, vão para o parque. Misturem-se ali nos nova-iorquinos que estão sempre na hora de almoço nos parques. É muito giro e fica muito mais em conta do que ir a um restaurante. Foi das coisas que eu mais gostei de fazer e sem dúvida que é uma boa dica para vocês pouparem algum dinheirinho, porque restauração em Nova Iorque é cara. Outra dica é não tenham medo do metro, andem de metro se precisarem. Malta, pintaram-me tão mal o metro que eu estava preparada para o pior, eu estava preparada para ratos, eu estava preparada para lixo, eu estava preparada para ser assediada de todas as formas, eu estava preparada para... Olha nisso, eu estava preparada para tudo, foi super tranquilo. Nós andámos de metro ainda algumas vezes e foi super tranquilo de todas as vezes. Claro que existem todo tipo de pessoas, mas não é só no metro, é na cidade inteira. Então nada me chocou muito. Portanto é assim, se tiverem que andar de metro, andem. O bilhete custa acho que é $2,80 e vocês podem pagar com contactless, com o cartão, ou podem encostar o telemóvel se tiverem Apple Pay. Eu tenho o meu cartão associado à Apple Pay, então era só encostar o telemóvel, que era uma maravilha. E era só andar, então, sim, não tenham medo do metro. Andem de metro se precisarem, por amor de Deus. É muito mais barato do que andar de Uber e táxi. Enfim, desde que descobri o metro não andei mais de Uber nem de táxi. E por fim, uma dica para pouparem algum dinheirinho na Broadway é irem à TKTS, que vende bilhetes last minute a valores muito mais acessíveis. Para vocês terem noção, os nossos bilhetes custavam cada um à volta dos $150 cada e nós pagámos tipo 160 os dois. E foi para a zona da orquestra, estávamos mesmo perto do espetáculo e eu acho que foi tão giro estar ali, porque os atores faziam imenso eye contact comigo, então eu ficava tipo, oh meu Deus, eles notaram. E realmente os atores são espetaculares, então é assim, um show na Broadway é obrigatório. Existem bilhetes para vários preços, ok? Eu acho sempre que vale a pena. Mesmo que tenham que ficar um bocadinho mais longe, vale sempre a pena. Vão, por amor de Deus. E tentem comprar na TKTS. A TKTS fica mesmo na Times Square, por baixo daquelas escadinhas super famosas. E os horários vão mudando, os horários de venda vão mudando. Portanto, vejam no dia a que horas é que aquilo está aberto e vão lá. Nós ficámos tipo 10 minutos na fila, foi super rápido. Então, também acho que é uma boa dica. Qual a melhor altura do ano para visitar? Eu acho que isto é muito relativo, porque também depende do tipo de pessoas que vocês são. Eu não sou pessoa de frio, de todo, eu odeio frio. Eu lido muito mal com o frio, eu viajo no inverno, mas passo mal, então para mim este tipo de viagens em que eu ando muito e faço muita coisa outdoor, para mim as melhores alturas são sempre primavera e outono, em que não está muito calor e também não está frio. Eu super recomendo mês de abril, maio, início de junho, pois pode começar a ficar muito quente, e também recomendo ali setembro, outubro, em que a cidade está com aquelas cores mais laranjas. Eu acho que deve ser lindo. Aliás, se eu voltar, eu gostava muito de voltar assim na altura do outono, que eu acho que a cidade deve estar espetacular. E claro que Nova Iorque também deve ser lindo no Natal, mas por exemplo, para mim, eu ia passar muito frio, ia passar muito mal. Eu não me imagino a fazer 20 km com tipo 1 grau na rua, não me imagino, sabem? Nesta viagem nós andámos muito e nós não teríamos desfrutado da mesma maneira se não estivesse esta temperatura que esteve tão amena, tão tipo, perfeita mesmo para passeio. E para além disso, agora com o horário de verão, o nosso dia rende muito mais. O pôr do sol quando nós fomos era às 8h30 da noite e se vocês forem, por exemplo, na altura do Natal, o pôr do sol é tipo às 4 da tarde.
Então o dia rende mais assim nestas estações intermédias e por isso é o meu conselho. Se vocês nunca foram, vão assim numa estação intermédia, não porque não vão apanhar tanta confusão, acho que Nova Iorque é sempre confuso, mas por uma questão de aproveitarem mais a cidade em si. O que mais te surpreendeu na cidade? Eu vou dizer uma coisa positiva e uma assim que me surpreendeu pela negativa. Vou começar já pela negativa. A poluição. Eu não tinha noção da poluição na cidade, não tinha de todo. E tanto a minha pele como a minha roupa, ao final do dia estavam... eu precisava mesmo tomar banho à noite, sabem? A poluição naquela cidade é uma cena mesmo tensa. Até houve um dia que eu usei sandálias e os meus pés ao final do dia estavam pretos. Para mim foi um bocado chocante, mas pronto, foi assim a única coisa que me surpreendeu mais pela negativa. E pela positiva, eu não tinha muito esta ideia, mas praticamente não se fuma tabaco em Nova Iorque. Pelo que me explicaram, é proibido fumar. Então o cheiro que se sente mais nas ruas é o cheiro de erva. Normalmente quem está a fumar a erva são mais assim os sem-abrigos e assim eles não respeitam propriamente as leis. Mas não se vê ninguém a fumar na rua. Tipo, eu conto pelos dedos das mãos vezes vi pessoas a fumar e nós só nos apercebemos disto alguns dias depois e depois até questionámos alguém e foi aí que nos explicaram. Realmente não se pode fumar, por exemplo, em esplanadas, não se pode fumar no meio da rua. Então é realmente uma coisa que me surpreendeu pela positiva, porque eu, por exemplo, estar a almoçar num parque ao ar livre, eu nunca levei com tabaco nada. Eu não sei se simplesmente lá as pessoas não têm o hábito de fumar tabaco ou se simplesmente respeitam muito, mas a verdade é que não se via ninguém a fumar e eu fiquei mesmo muito surpreendida. Viverias em Nova Iorque? Então, muito honestamente, viver, não, eu não vivi em Nova Iorque, eu vivi aqui em Aveiro, cidade pacata e adoro, mas sem dúvida que passava uma temporada. Eu ficava na boa assim um mês inteiro por lá e conseguir fazer sempre coisas diferentes e ia ser uma experiência mesmo gira. É algo que eu tenho muita vontade de fazer, então, olha, não sei. Acho que não vai acontecer, mas eu ficava na boa, assim, um mês em Nova Iorque, ficava uma temporadita e pronto. Mas viver não. Agora uma pergunta que várias pessoas me colocaram. Nova Iorque ou Maldivas? Malta! São estilos de viagem completamente diferentes, tipo, nada a ver. Mas, é assim, as Maldivas, não sei se foi porque eu também fui de lua de mel e estava ali num mood e num certo clima, mas, assim, Maldivas foi... Eu amei as Maldivas, tipo, superou muito as minhas expectativas, já ia com expectativas muito altas, mas Nova Iorque também, então são duas viagens que eu não consigo escolher entre elas, a sério, não consigo. São estilos completamente diferentes e eu amei ambas, desculpem. E agora chegamos à última pergunta e a pergunta que não quer calar. Qual o valor total da viagem? Depois houve pessoas que perguntaram qual foi o valor dos voos, outras perguntaram qual foi o valor das refeições, outras perguntaram o valor do hotel. Então é assim, eu vou falar tudo. Não sei se me vou arrepender ou não, porque sempre que eu digo valores... enfim. Mas eu percebo a vossa curiosidade e pronto, desta vez vou saciá-la e vou-vos dizer tudo. Então, no total desta viagem, para nós os dois... e outra coisa que me perguntam muito é relativamente aos preços que eu deixei no Instagram dos restaurantes. Os preços são por casal, eu acho que não disse na altura, mas os preços são por casal, por dois. Quando é individual, eu meto que é cada. Mas pronto, então, o total da viagem para nós os dois foi cerca de 7.000 euros. A contar com voos, com hotel, com refeições, com deslocações... com tudo mesmo. Os voos foram comprados mais ou menos com 4, 5 meses de antecedência e custaram 650 euros por pessoa, portanto 1.300 para os dois, já com as malas de porão. O hotel foi à volta dos 2.300 euros as 7 noites com pequeno almoço. Depois em comidas, bebidas, etc. nós gastámos cerca de 2.000 euros. Aqui estou a incluir mesmo tudo, tipo um gelado que se comeu ao meio-dia, tipo um bolo, uma água, refeições em si, refeições de restaurantes, grab and go, tipo tudo que foi refeições, eu coloquei aqui e foi mais ou menos 2.000 euros. Depois em atrações e deslocações, 1.400 euros. Nós comprámos o City Pass e, portanto, a única atração que nós depois pagámos à parte foi o Summit One, que foi acho que à volta de 50 dólares por pessoa. E depois nestes 1.400 euros está também a Broadway, o helicóptero, que no caso eles ofereceram o meu voo, mas eu fiz questão de ir com o Miguel, então nós comprámos tipo o voo para ele, que foi também ali à volta dos 400 dólares, portanto neste valor dos 1.400 está tudo o que é atrações extra e deslocações. Isto dá um total de 3.500 euros por pessoa, portanto 7.000 euros os dois. Eu acho sinceramente nós não gastámos assim tanto dinheiro, porque nós estivemos lá 8 dias e normalmente as pessoas que nós conhecemos que vão ficam tipo 4, 5 dias, gastam um bocadinho menos, mas nós também ficámos mais dias, portanto obviamente o hotel foi mais caro.
fizemos mais refeições. Mas é uma viagem que se faz com vários tipos de budget, conheço pessoas que foram e gastaram mais, conheço pessoas que foram e gastaram muito menos. Então é assim, tudo se adapta e eu estou-vos a dizer este valor para vocês também conseguirem ver aquilo que eu fiz e verem, ok, ela foi estes dias, fez isto, foi mais ou menos isto. E vocês conseguem ver o que eu fiz através dos meus vlogs, também através do Instagram. Estou aqui a saciar a vossa curiosidade. Espero que não se sintam de todo ofendidos ou que, pronto, venham para aqui dizer certas coisas. Eu nunca mais digo nada! E pronto, foi este o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter respondido assim às vossas perguntas. Eu acho que sim, eu acho que respondi a praticamente tudo aquilo que vocês me enviaram. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu depois respondo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos!